sem sombra de dúvidas, nós vendemos um estilo de vida. Onde a Com qualidade, certeza. a originalidade, a exclusividade, todos esses aspectos são valores intrínsecos. Tem uma frase do Capo Ferrer, é um grande estudioso do luxo, ele fala: o luxo é superlativo e não comparativo. E as marcas de luxo precisam se preparar para entender o que ela tem de superlativo. E não é superlativo no sentido de ser melhor, é superlativo no sentido de ser incomparável. A sua particularidade. Exatamente, ter sua unicidade, sua particularidade. Eu estudo muito a evolução de marcas, né, de marcas de luxo. E um dos aspectos mais notáveis quando você avalia é que as principais marcas do mundo, elas sobrevivem, elas crescem porque elas se mantêm fiéis a um DNA, uma essência. Então, elas inovam, né, elas se adaptam ao zeitgeist, mas elas não perdem essa essência. Olá, sejam bem-vindos a mais um LuxoCast. Hoje nós estamos com um dos nomes mais proeminentes do design contemporâneo brasileiro. É um orgulho muito grande poder conversar com ele. Ele que tem sua linha muito definida, seus traços minimalistas, ganhou diversos prêmios, representa muito bem o design brasileiro ao redor do mundo. Suas inconfundíveis peças, né, como a cadeira Bossa, a poltrona Elvira e também a mesa jean inconfundível do nosso queridíssimo Jader Almeida, que é o meu convidado de hoje, né? Bom, Jader, muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite para participar desse LuxoCast. Você é uma referência nesse mercado de uma forma muito natural e muito genuína, né? Você representa o luxo que eu acredito que é esse luxo discreto, minimalista, mas que tem muita essência, que tem um DNA e uma qualidade muito notória. Então, muito obrigada por aceitar participar. E nós estamos aqui no Show House 2025, né? Se você puder começar falando um pouco sobre esse espaço. Primeiramente, Malu, é um prazer poder também, de alguma maneira, comunicar, conversar acerca desse assunto que muitas vezes, de alguma maneira, ele é confundido com algumas definições que se fala do luxo ou do próprio minimalismo dentro desse mercado. E a Show House, essa denominação que criamos para esse momento, que colocar um pouco em retrospectiva, iniciou em 2007, foi algo quase circunstancial de uma necessidade que, se pensarmos a companhia Jader Almeida, a carreira Jader Almeida, solo, inicia em 2004. E nesse momento, nesses primeiros anos, se pensarmos no ano de 2004, aparentemente parece que são poucos anos, 2 décadas ou 21 anos, mas ao mesmo tempo muita coisa mudou nesses últimos 20 anos. Basta fazermos uma rápida retrospectiva dos meios de comunicação no início dos anos 2000. Ainda era muito comum o uso de fax. Fotografia ainda eram feitas por cromo, por filme, por estúdios. Parece sim que nós estamos falando de muito tempo atrás. E não é. Mas ao mesmo tempo, faz pouco tempo, mas muitas coisas mudaram. Então, a partir dessas necessidades de se comunicar, estar próximo ao público, fazer um evento do qual não fosse apenas falar de produtos, mobiliário até esse momento, mas sim falar de um contexto. Esse contexto que ele conseguia abrigar e comunicar aquilo que nós acreditávamos. Nós, porque Jader Almeida, obviamente aqui estou falando enquanto pessoa, mas no entanto se configura uma marca de muitas pessoas e sem sombra de dúvidas esse é a nossa maior fortaleza, conseguir essa coesão de muitas pessoas. Então esse momento de 2007 iniciou e com o passar dos anos isso foi de alguma maneira criando um corpo, algo substancial que com cada vez mais a necessidade de termos mais espaços. Até chegarmos em 2020, que nesse mesmo local no qual estamos aqui, foi ocupado pela última vez, antes de 2025, e todos já sabem o que aconteceu no início de 2020. Veio uma pandemia mundial e, por sua vez, muitas coisas mudaram. Cursos foram redefinidos, redesenhados e assim por diante.
Mas chegando aqui em 2025, após esse hiato de 5 anos de Show House, lembrando que não foi um hiato circunstancial ou apenas acidental, e sim foi estratégico, afinal de contas, de 2020 até 2025, saímos de uma unidade, uma loja própria, para 10 unidades em 2025. Então não foi um hiato sem nada acontecer, sim foi por outras atividades, mas no entanto agora trazendo a luz para esse momento, Show House eu categorizo ou defino como uma espécie de encapsular o tempo. Esses nossos 20 anos, criar um recorte dos nossos valores, da nossa evolução, daquilo que conseguimos definir enquanto design, arquitetura e arte. Então a Show House, o nome já numa tradução literal, ela já traduz muito bem isso. Show House Jader Almeida. É essa perspectiva do que significa o nosso pensamento por meio do design, da arte e da arquitetura. Então esse momento é um pouco dessa trajetória, um pouco porque eu digo que, claro, não consegue se colocar tudo, mas sim pedaços, porções, elementos que são possíveis tirar exatamente essa leitura do que é Jader Almeida. Portanto, Show House é essa espécie de recorte daquilo que somos. Bom, então aqui você reúne, de uma certa forma, Jader, toda a tua história, né? Nesses anos de atuação. E você é um marco no design brasileiro. Eu sei que você tem essa consciência, a gente já conversou sobre isso. Mas você sabe que eu acompanho muito, né? E eu vejo que os grandes filósofos, por exemplo, eles sempre têm uma escola que os inspiraram. E você no design, você é uma pessoa que criou um marco, né? Tem aí um antes e depois do Jader Almeida. Você tem essas inspirações que vieram antes de você? O que inspirou você, o seu design, essa sua concepção do que é o design, que é tão única? Você teve essa inspiração de pessoas, de designers, de arquitetos, ou de escolas mesmo, Bauhaus? Conta pra gente. Então, iniciando pela pergunta, falar que tem tudo do Jader Almeida é impossível. Impossível. Porque impossível eu não diria, mas um tanto quanto desafiador. Porque falando em números, em coleções, em número de produtos, etc., é muito vasto. E mesmo em 4.000 metros quadrados seria impossível explorar todos os produtos. E é interessante quando na abertura tu falasse de alguns produtos que são icônicos, até que se pesquisa, cadeira bossa, ficou muito atrelado ao nome Jader Almeida. E por acaso, nessa edição, não tem nenhum exemplar aqui dentro. Olha! Que, intencionalmente, não pelo fato de negar ou estar em outro produto em detrimento desse ou algo do gênero, mas sim para reafirmarmos nossa capacidade de ser anacrônicos, termos uma prolixidade no nosso vocabulário de produtos e não se basear apenas nos clássicos já dispostos. E mesmo assim, dentro de toda essa leitura, ter todo o universo, como já falado, é impossível, mas é como às vezes se fala na biologia, não precisa 1 litro de sangue para te conseguir decodificar muitas daquilo que se deseja em determinados exames. Apenas um pequeno fragmento já é possível. E eu diria que qualquer peça é um testemunho. Pode ser um fragmento que ele pode ser de alguma maneira desvendado ou ter uma leitura acerca de um determinado estilo. Isso provavelmente vai ao encontro dessa sequência da pergunta, que é as inspirações. É muito difícil e complexo falar de inspirações. Eu acredito que não para mim, para todas as pessoas, até pelo fato que é sabido que as inspirações ou a inspirações estão em todos os lugares. E no meu caso é muito latente isso, é muito verdade. Eu olho muitas coisas 360 graus, não apenas na área do design ou da arquitetura. Eu gosto tanto da leitura, da filosofia, do mercado, das pessoas, da sociedade, do comportamento, das cidades. Ou seja, então, acredito que todas essas coisas, ou a composição dessas coisas, trazem, de alguma maneira, insights ou apontam caminhos. Isso pode parecer muito abstrato, mas trazendo para as coisas concretas, quando conseguimos falar, até mesmo o exemplo da Bauhaus, que dizia que o design não é uma questão apenas de técnica
ou de matéria, é uma questão do comportamento de toda a escala humana. Indo ao encontro disso também, para mim, o design ou a arquitetura, ela não está condicionada a uma determinada disciplina ou, de alguma forma, separados. Claro, falando aqui superficialmente, sem ter uma profundidade, porque não é um caso aqui discorrer acerca das questões técnicas, mas é tudo uma questão de escala, independente do desenho de uma joia ao desenho de um edifício. Abordar e adotar a escala dessa determinada disciplina adaptada para o ser humano, para a sociedade. Ou seja, para quem ou para aqueles que usarão, vão de alguma maneira se correlacionar com esses elementos, seja da arquitetura, seja de uma cidade, ou seja de um brinco, de uma joia, um colar ou mesmo uma cadeira. Então, a inspiração, quando se fala desse contexto, quando se tem talvez essa ideia global das coisas, da escala, das proporções, elas surgem dos mais diversos campos. Pode ser da música, do cinema, da poesia, da literatura, ou mesmo uma arquitetura clássica, ou coisa assim. Portanto, a inspiração está em todo lugar. Eu falo da escola de Bauhaus porque ela tem é um designer conversando com a não designer, né? Então talvez as minhas perguntas sejam mais primárias para você, mas o que eu sei da escola de Bauhaus é que essa união entre o design limpo, né, um design minimalista, com uma funcionalidade muito precisa. E eu lembro já da primeira vez que a gente conversou, e eu fiquei muito maravilhada, porque para mim você trouxe uma visão de design que eu não tinha, né, uma visão muito, muito sua, a forma como você falou que o design ele é muito além do que a forma, né? Ele vai para muito além da forma, ele tem uma funcionalidade, ele tem uma curva perfeita, né? Ele tem uma necessidade de ter uma execução, uma escala, uma produção, porque o design para ser visto, né? Ele né, tem limitações. E eu fiquei pensando muito sobre isso depois. Então, na escola de Bauhaus, eu sei que eles tinham muito essa abordagem, né? E hoje eu olho os seus traços hoje dos seus objetos, das suas criações, eu vejo uma conexão muito grande. Sim, não há dúvida disso que a abordagem, vale lembrar que Bauhaus é um contexto entre guerras, entre uma situação que o mundo vivia e se tinha essa abordagem muito direta no design. Também a intenção não é discorrer acerca dessa escola, mas no entanto onde a forma, ou seja, a forma não vem em primeiro lugar, ou seja, a função deve ser o seu estar em evidência, primeira funcionalidade. Isso, sem sombra de dúvidas, no meu design, no design de Jader Almeida, a função ela é muito óbvia, muito clara. Mas eu abordo quase um outro viés que talvez seja composto com essa visão de Bauhaus. Pega-se da escola da Bauhaus, que a escala ela pode ser transferida para todos os objetos e a proporção disso é que vai fazer algo ser belo, algo ser útil, algo do gênero. Mas também eu busco trazer outros elementos, não apenas a função em primeiro lugar. Eu digo a função enquanto design, ela não deve ser discutida. Se algo é feito, um copo, ele tem que cumprir sua função, ser um recipiente para um líquido, para uma situação qualquer que seja, e ele deve cumprir sua função, cumprir a função primária. Mas eu gosto de abordar um outro viés, que é a função poética do objeto, a beleza do objeto. E talvez isso eu for um pouco junto naquele viés do Art Deco, que traz coisas muito dessa perspectiva do belo. Afinal de contas, nós também temos a necessidade vital do belo. Portanto, quando se fala que determinadas situações são supérfluas, é de fato uma visão em algum momento equivocada. O belo ele é tão necessário, nós dependemos da beleza. E é sabido que sociedades do qual desenvolveram uma cultura material, uma cultura industrial que tem essa possibilidade de conviver diariamente com as coisas bem feitas, com a beleza, são sociedades mais saudáveis, mais produtivas. Portanto, o belo também tem um efeito curativo, cura nossa alma.
Portanto, quando fala-se do design apenas do minimalismo funcional, eu gosto até um determinado ponto. Hoje, com a maturidade, eu gosto dessa função poética, que algo não deve existir apenas para ter uma função, mas sim para também ter a beleza enquanto uma função poética. E próprio Mies van der Rohe, que foi os expoentes da Bauhaus, falava que a arquitetura começa a partir do momento que a técnica superar. E no design, também isso para mim é uma verdade. É um valor que eu busco com muita dedicação e é muito verdadeiro. Não apenas aquela coisa primária, aquele objeto que ele rapidamente tem uma leitura, e sim aquele objeto, aquele espaço ou uma determinada composição de objetos que ele tem inúmeras camadas, que usuários, pessoas, encontrem surpresa, encontrem determinados momentos distintos, seja do dia, da vida, do passar do tempo, que descubram novas perspectivas através desse objeto, seja por uma sombra, por uma nuance, por algum momento. Ou seja, então para mim a função primária, que é o uso, e a função poética, elas são duas faces da mesma moeda, ou devem fazer parte do objeto. E você sabe que dentro dos conceitos do luxo que a gente trabalha, a gente fala que o produto ele tem os seus valores funcionais, né? E quando você está num nível de um produto muito diferenciado, entrando já na esfera do sonho, da desejabilidade, você tem todos esses valores adicionais do luxo, que é o VAL, que aí a gente entra com todos esses aspectos, né? Com o design, a gente entra com a aspiração, com a desejabilidade que você cria, com a tua assinatura, né, Jader? Então hoje você não tem uma cadeira, você tem um Jader Almeida na sua casa, né? Então a sua assinatura tem um valor emocional, que é esse valor poético que eu traduzo para o meu universo, que eu chamo dos valores emocionais de uma marca, e que quando entra na esfera do sonho é um valor que, qual que é o preço disso aí, né? Não tem preço, tem valor. Não tem preço, exatamente, não tem preço. O preço é o sonho da pessoa, é o quanto ela está disposta a investir naquilo ali. Então, eu vejo que o grande valor dos seus objetos, das suas criações hoje, não é o objeto em si, é a sua criação. É o seu processo criativo, é a sua inspiração. Por isso que é tão rico para nós que aprecia o seu trabalho, entender, né, como que é o seu processo criativo, né, Jader? Como que você, as suas fontes de inspiração são viagens, são livros ou realmente são estudos aprofundados? Você tem alguma história para contar para a gente, algo que te inspirou e saiu em um móvel refletido? Há muitas, não apenas uma, mas acho que compondo ou decompondo essa pergunta para conseguirmos, de alguma maneira, tangibilizar, como falado anteriormente, as inspirações elas estão em todo lugar. E eu digo que repito muitas vezes, provavelmente está escrito, está falado em alguma entrevista, que eu digo que talvez o substrato básico da criatividade é a curiosidade. E a curiosidade, das mais diversas formas, talvez é o que nos moveu enquanto humanidade, a curiosidade. Quando nós, enquanto espécie, transpor um oceano pela curiosidade do que ia encontrar do outro lado. Mas a curiosidade ela tem viés também. Pode fazer alguém ouvir atrás da porta ou descobrir um novo continente. Ou seja, existem inúmeras abordagens. E dessa curiosidade, é claro que quando se fala leituras, quando se lê antropologia, quando se lê determinados títulos, determinadas questões que possam ser romances, como se fala de Ayn Rand, mas que é profundamente didático por muitas situações, que isso tudo vai construindo essa teia de pensamentos que vai fazer com que um indivíduo tenha uma certa inspiração. E essa inspiração, essa chama, ela vai acender conforme a motivação dessa pessoa. Um escritor vai fazer uma novela, um poeta, uma poesia. Um designer, um artista, um arquiteto, um projeto, uma escultura, uma peça. Mas tudo isso
está coligado, conectado com essa teia histórica. Então as viagens são, sem sombra de dúvidas, essa provocação de novas perspectivas daquilo não visto ainda. Pessoas, quando se encontram, histórias, quando se cruzam, criam novas perspectivas. Tem um livro se chama De Onde Vêm as Boas Ideias, que ele relata os cafés parisienses do iluminismo, os salões do modernismo, onde se apresentavam novas criações, novos materiais, novas abordagens, cujas essas ideias, de alguma maneira, proliferavam em outras mentes, criando novas perspectivas, esse conjunto de situações. Nada nasce do nada, de uma coisa inexistente. Nós somos a espécie que pegamos a base de uma geração anterior, melhoramos, compomos, multiplicamos, dividimos e assim as coisas vão criando, recriando. Muitas vezes determinada linha de pensamento ela cria uma outra rota, ela se associa ou adiciona-se outras camadas e vai para outro caminho, ou retroage, enfim. Não é uma linha reta, é algo construído, algo totalmente orgânico. Então, essas aspirações, isso tudo que nós falamos está nesse campo de fazer algo que tem essa composição, essa leitura de mundo que vai se materializar em algum momento em um objeto tangível. É um algo acúmulo que de possa repertório. ser concreto. E quando falamos, ou tu abordasse anteriormente, cerca da desejabilidade, eu acredito que nada nasce com esse intuito, com essa pretensão ou intenção de fazer com que aquilo seja desejado. Mas há algo que antecede a isso, que é muito verdadeiro para que isso aconteça. Porque não é construído ou uma narrativa construída, sobretudo nesses aspectos que é o design. Porque não há algo efêmero. As pessoas não vão, por exemplo, comprar todos os dias uma mesa dessa. Ou que daqui um ano ela vai passar de moda e alguém vai trocar. Até porque é um custo que está correlacionado a um preço substancial e que vai gerar um valor ao longo do tempo para essa pessoa, para essa conexão. E muitas vezes esses objetos que criam esse valor, essa valor emotivo, elas passam para gerações. E isso é feito para se chegar nesse nível, a excelência que é colocada. Excelência dentro do aspecto fazer o melhor com aquilo que temos em mãos naquele momento. É a melhor matéria-prima disponível no mundo. É a mão de obra, os artesãos, as pessoas que fazem com a maior dedicação possível. A tecnologia ou seja, a última tecnologia existente que se coloca naquele objeto. Ou seja, essa soma de camadas cria definitivamente algo que transcende aquela função primária. Porque há uma intenção não de fazer algo extraordinário que seja desejável, mas há uma intenção profunda de fazer o melhor. Algo que realmente tenha relevância. Então talvez esses impactos que vão criando esse repertório. E é muito complexo de descrever isso em poucas palavras. É intangível, né? É intangível. Ou seja, portanto que são perguntas simples, mas de respostas complexas, porque elas abrem para diversos campos ou diversas formas de poder responder a mesma pergunta, a depender do viés que é tomado ou da perspectiva ou do caminho que se coloca. Eu vejo que esses valores intangíveis, eles são difíceis de serem materializados, né? Você pode me dar o valor dessa mesa de uma maneira muito prática, mas o valor do intangível é a percepção de todas essas camadas que a gente insere. Então é isso que eleva o produto, que traz essa percepção de valor e que as pessoas aceitam pagar. Porque é uma expressão genuína e acredito que o genuíno que as pessoas que de alguma maneira se conectam com isso, elas têm, falar uma coisa direta agora, que os nossos clientes, a maioria, tem vivências, experiências, tem comparativos. Então, a partir disso, elas conseguem, de alguma maneira, tangibilizar essas pequenas nuances.
Ou seja, então elas conseguem enxergar o valor do objeto. E mesmo pessoas agora classificando por outro viés, que não seja do poder aquisitivo, eu lembro em 2014 um episódio muito curioso. Foi o lançamento do livro Jader Almeida, A Temporalidade do Desenho, e por acaso nós tínhamos uma exposição na Praça Vitor Tivita, correto? Que é no antigo incinerador de Pinheiros, que era coligado com a editora Abril, que fica aqui na Marginal, se eu não estou enganado, porque eu não sou de São Paulo, portanto a minha geografia às vezes pode se confundir. E nesse momento, essa sala de exposição, ela era aberta ao público. E por acaso na praça tinham alguns moradores de rua que frequentavam aquele espaço e por acaso passavam por essa sala para acessar o banheiro. E era muito curioso que muitos deles paravam e ficavam observando os objetos. Mas não com aquela observação distante, uma observação apenas pela simples curiosidade. Era perceptível a observação por aquela conexão com o objeto, com o belo. Portanto, independentemente da pessoa, está no campo daquilo que nos torna essencialmente humanos. A beleza nos conecta. Mas não é, volto alguns passos atrás, não é aquela coisa que se faz para ser belo, porque apenas uma denominação que é belo. O belo é muito mais profundo. Está na proporção dos materiais, da forma, e o que se emprega naquilo, que de alguma maneira ele vai vibrar e vai conectar com as pessoas. E chegando no campo do tangível, aqueles que têm a possibilidade diretamente financeira de adquirir determinado bem ou determinado produto, que por sua vez, que passou por todos esses processos, uma matéria-prima rara, de uma confecção exímia, da matéria-prima escolhida para aquele objeto, eles vão conseguir ter alguma conexão, alguma comparação e optar por esse objeto e não pelo outro. Eu concordo. Eu acho que o consumo do belo, ele pode ser muito contemplativo, ele pode ser apenas A contemplativo. função poética. Pode ser apenas contemplativo, exatamente. É igual uma obra de arte, né? Por que a gente visita museus? É um consumo de uma cultura apenas contemplativa. Dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Exatamente. E isso está, acredito, presente em todas as áreas. Novamente, aquilo que nos torna essencialmente humanos é esse desejo do adorno. Os antropólogos, quando encontram sociedades antigas, extintas, eles conseguem classificar nessas sociedades pelos objetos dos quais determinados reis, rainhas, líderes, seja lá a denominação encontrada, que estavam enterrados com eles. Ou seja, então esse recorte, essa teia que nos conecta enquanto espécie, está dentro talvez desse campo das inspirações. Perfeito. Jader, agora deixa eu fazer uma pergunta. Você falou muito do belo aí. Atualmente a gente vê muita discussão com relação ao belo, né? Porque o belo, existe um conceito, como qualquer outra disciplina, né? Você fala o design, o luxo, existem alguns conceitos que definem o que é. E hoje a gente vive num mundo extremamente relativista, onde tudo é belo, onde tudo é design, onde tudo é arte, onde tudo é música. E se tudo é, nada é, né? Já que a gente está filosofando um pouco, o que é o design hoje? O que eu quero dizer? O belo é a justa proporção, ou qualquer coisa pode ser belo, qualquer coisa pode ser design? Porque eu, né, como leiga que sou, né, apenas apreciadora desse universo, mas não tenho, obviamente, essa carga que você tem. Tem momentos que eu olho para os designs, até móveis ou obras de arte, eu falo, mas como que isso pode ser um design? Como que isso pode ser arte? Ou ele está muito além da minha compreensão, ou está muito aquém do mínimo que uma pessoa como eu acredita que é um objeto de arte, um objeto de design. Então, existe uma verdade sobre isso? Essa é a minha pergunta. Você acha que existe uma verdade sobre o belo, sobre arte, sobre design?
Ou realmente a gente pode viver esse mundo relativista e que tudo pode ser arte, tudo pode ser design, tudo pode ser belo? Novamente, é muito complexo para tentar chegar a uma conclusão como isso. É claro que tem um viés, minha verdade, a minha percepção. Falar que tudo Nada é. pode ser uma intenção de ser, mas não necessariamente ser. E pelo fato que estamos nesse campo, porque não é apenas filosofia, talvez apenas pela filosofia isso possa ser tratado, ou discutido, ou de alguma maneira colocado dentro de um centro de discussões. O belo se fala que é relativo, que depende dos olhos de quem o vê. É claro que existem alguns campos que, quando se conecta com o filtro cultural, os valores emocionais, um determinado recorte do tempo pode ser, de alguma forma, relativizado. -se. Determinadas sociedades têm um determinado estereótipo do qual foi cultivado por muito tempo, foi tornado aquilo como o ideal do belo. Isso que livros de história, na própria história nos falam. Mas tirando um pouco esse campo, vamos trazer para as coisas tangíveis, eu diria que existem códigos, que não vamos agora decodificá-los ou tentar explorar o fundo, mas por que determinadas obras transcendem um tempo? Milênios, É verdade. centenas de anos, e Inquestionável, né? permanecem belas. E por que outras coisas, para ser genérico, nascem e desaparecem como se nunca tivessem existido? Talvez a definição do que é o belo, o tempo dirá. Aquilo que for capaz de suportar o peso do tempo pode se tornar belo. Ou diria que ser verdadeiramente belo. Porque não está condicionado a um determinado recorte, uma determinada cultura, um determinado momento, e sim a algo muito maior. Perene, né? Talvez essa capacidade de ser algo perene. Leia-se Mais que Shakespeare, Beethoven, leitura, exato, literatura, música. a arquitetura grega, as coisas do passado, literaturas escritas há 3.000 anos, que até hoje são, de alguma maneira, cultuadas, são corretas, estão dentro das cátedras da proporção, das coisas corretas, ou seja, dos códigos universais. Como dizer, o círculo, o triângulo e o retângulo está no campo das ideias. Aquilo que a partir disso as coisas se compõem, se transformam. Existem os determinados códigos que passam pelo tempo e permanecem elegantes, atraentes, belos, etc. Portanto, definir se tudo pode ser belo, só o tempo dirá. Se está à frente ou atrás, o tempo dirá. Então existe uma verdade, mas o tempo dirá. Sem sombra de dúvidas. Tanto é que isso é um testemunho real, que nós vivemos isso quando olhamos para trás, muitas obras que ultrapassam, como já dito, milênios, e continuam ainda com sua força, ou maior de quando foram criadas, inventadas, escritas, ditas, e assim sucessivamente. Mas que tudo eu não acredito. Também. Existem determinadas situações que talvez para determinados grupos, determinados momentos, determinados recortes, pode ter alguma relevância. Mas, sem sombra de dúvidas, também são, de alguma forma, voláteis. Efêmeros, né? Vão se perder no tempo aí. Exato. Belíssima a sua definição sobre o que é belo, gostei. Eu sempre me questiono isso, porque eu busco uma verdade para tudo, sabe, Jader? Mas qual que é a essência por trás de tudo? Existe uma verdade por trás do design, até para que eu me eduque sobre o que é aquilo ali. Então é muito bom ver a sua opinião sobre isso. Jader, você é um design muito completo, né? Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, eu vejo claramente em você esse viés muito forte da criatividade, dessas inspirações únicas que você falou aqui, o conhecimento técnico, né? A sua formação, o conhecimento do processo industrial, o seu trabalho junto com a Solos, né? Conhecer a materialização daquilo ali, porque não adianta também ficar só no campo das ideias, especialmente quando a gente está falando de design, de coisa usável,
E também você é um empresário, né? Visão de negócio, né? Você, enfim, aumentou a sua presença no Brasil inteiro, com todas as lojas. Que você tem a falar sobre isso? Essa é a combinação perfeita do sucesso? Porque não é pouca, é o que você fala, é uma soma de camadas, né? A gente vê que isso é aplicável a tudo na vida, né? A gente saiu do design, a gente falou de um sucesso de uma marca agora, e a gente está vendo essas camadas sendo aplicadas da mesma forma. Então, Malu, essa, novamente, a pergunta de alguns bilhões, seja qualquer dinheiro, quando se fala qual que é a fórmula, as fórmulas talvez para qualquer pessoa, profissão, área, disciplina, ela não é homogênea. Acredito que são determinados momentos que configuram se algo será ou não sucesso. Inclusive o tempo, existem muitas literaturas também que discorrem acerca. Afinal de contas, também tem o fator sorte em determinado momento, tem o fator temporal, o fator geográfico. Leia-se o início da era computacional, estar uma pessoa que se chama Bill Gates numa cidade, cuja cidade tinha uma escola, cuja escola tinha um computador do qual a pessoa brilhante encontrou aquele momento histórico em tantos milhões de pessoas no planeta. Ou seja, existem também esses fatores. Por outro lado, existe uma busca. Existe também, sem sombra de dúvidas, uma porção, que é muito discutido, de talento, audácia, risco, sorte. Então, tudo isso é muito difícil quantificar. E quem fala que é puramente por competência, etc., não é toda a verdade também. Então, esses fatores, sim, que quando se colocarmos dentro de algo mais tangível, quando se fala essa sensibilidade artística, com o conhecimento técnico, com a capacidade de estar com muitas pessoas, identificar suas fraquezas, compor com pessoas, com equipes, com tecnologias que de alguma maneira equilibrem isso, talvez esse seja um dos principais aspectos. E dentro dessa leitura, ou dessa percepção, é o que Jader, enquanto pessoa, tenta fazer. Um aprofundamento técnico, um conhecimento devido à própria background, ter começado muito cedo nesse mundo industrial, entender os processos, todas ou muitas das etapas que conectam tudo isso, ser um eterno curioso, um eterno beginner, sempre estar pronto para começar, mesmo que seja quase como um estagiário em determinadas áreas, saber das limitações, buscar essa superação e ter essa visão também integrada do qual as possibilidades, assumir riscos para conseguir de alguma maneira avançar, talvez esse seja o que condiciona ingredientes que vão determinar algum nível de sucesso. Dentro do nosso campo, da nossa área, esse avanço, termos de lojas, de indústria, de pessoas, de número de peças, de expansão, presença global, hoje nós temos um certo grau de sucesso bastante considerável. Mas isso, como eu sempre digo, tudo está, nada é. Tudo está por quê? Porque ninguém é sucesso. Ninguém, nada e nenhuma empresa ou marca. Tudo está. Se deixarmos de cultivar isso, sem sombra de dúvidas, vai cair. E o aluguel desse espaço é muito caro. Ele demanda de todo dia ser pago. Todo dia se busca-se melhoras, entender o momento. Aquilo que foi feito, obviamente que não se apaga, mas, no entanto, não se sustenta se as demais bases não estiverem sólidas. Então, essa visão, como tu falasse, de empresário, é por esse viés que eu olho. É buscar estar sempre atento, sempre conectado com a realidade do momento, com as possibilidades do momento e ter esse olhar 360, não apenas local, mas também global. E eu escrevi em determinado momento que nós somos uma empresa que cultivamos o conhecimento local, mas que nossas mãos têm a capacidade de atingir territórios globais. E é o que hoje acontece.
Portanto, esse conjunto de fatores ou de olhares é o que talvez de alguma forma define o Jader enquanto pessoa. Perfeito. O Jader, mas teve algum turning point nessa jornada toda, algum ponto de inflexão assim, que agora o Jader Almeida chegou onde eu imaginei que chegaria um dia? Não. Não, teve ou foi realmente uma construção de... Até parece, às vezes, decepcionante isso, porque todo mundo espera aquele momento aquele estalo. Mas aquela talvez coisa... um prêmio, alguma coisa assim que te deu uma eu visibilidade. eu digo para todo mundo, nunca teve e não há essa coisa de achar chegou o sucesso, até porque tudo é um percurso. E até durante esses últimos dias eu falei que se tem uma coisa a mais que eu desejo fazer, eu acho que para todo mundo o a ser feito é muito maior que o já feito. Olha, Então essa uma lição definição aí, hein? cria muito talvez, ou dá uma perspectiva. Então eu nunca tive essa coisa de momento, um estalo, sempre foi tudo muito natural. Não no sentido, nossa, que chato, não teve nenhuma emoção. Não, todos os riscos, todas as coisas do dia a dia, todas as aflições, aqueles momentos de indecisões, pequenas doses de acertos, de felicidade, mas saber que amanhã é outro dia, que tudo começa de novo. Ou seja, então essa trajetória sempre foi baseada num vetor ascendente de crescimento composto, mas sempre baseado nessa percepção sólida da busca, que sempre há o que melhorar, sempre há o que fazer a mais, sempre nada. O perfeito é quando é como diz o ditado, perfeito é quando acabou. Enquanto estiver, ele está em movimento, está em possibilidades de busca, de melhorias, de incrementos e assim por diante. Portanto, nós somos uma marca que não há aquela coisa disruptiva, que é de repente, seja de estilo, seja de design, seja de percepção de valor, de composição como um todo, há uma linearidade, mas não significa que aquela coisa boring. Nossa, já vi isso, já cansou. É o inverso. É quanto mais vê, quanto mais convive, quanto mais se apropria daquilo, mais se apaixona, se aproxima e se conecta. Mas é devido a essa base sólida que é criado que sustenta um próximo passo. Portanto, não é aquela, como dizia, oportunismo ou crescer por oportunidade, mas sim crescer por competência, por uma análise profunda, por um entendimento. Não significa que é zero risco. Sim, risco há a qualquer momento. Fazer uma show house como essa é um grande risco. E se não ficar tão interessante quanto a última? E se não surpreender como foi a última coleção, a última edição, ou a última mostra, ou algo do gênero? Então, cada passo novo sempre é se expor a um risco. Afinal de contas, nós vivemos num mundo onde a aprovação, a crítica, o consumo, tudo isso faz parte do nosso mundo. É uma indústria do design, é uma companhia de design. E no final, as pessoas, ou de algumas pessoas, a pessoa tem que adquirir isso. Para isso, retroalimentar todo esse processo, essa cadeia, ou esse número gigantesco de pessoas. Hoje somos uma companhia de mais 1.000 pessoas, distribuída em diversos locais, sejam indústria, centro de pesquisa, logística, escritórios, lojas, centro de distribuição. Ou seja, são muitas pessoas que se conectam nesse tema que muitas vezes parece tão frívolo. O design, a arte apenas. Ou seja, então tudo isso sustentado tem que ter esse viés, uma busca constante, desse sonho de fazer o melhor com aquilo que temos em mãos naquele momento. A busca incessável, incansável pela excelência. Não o melhor do mundo, o melhor daquilo que podemos fazer com aquilo que temos em mãos. A unicidade. Então isso é a filosofia enquanto marca. E não é criar uma companhia que seja a mais incrível do mundo. Não, vamos fazer aquilo que melhor conseguimos fazer. E isso vem nos dando muitos bons resultados ao longo do tempo. E a partir desses feedbacks é que nos
de alguma maneira solidificam, nos dão de alguma forma uma segurança para avançar, arriscar, criar outros caminhos. Sabe que eu estudo muito a evolução de marcas, né, de marcas de luxo, e um dos aspectos mais notáveis quando você avalia é que as principais marcas do mundo, elas sobrevivem, elas crescem porque elas se mantêm fiéis a um DNA, uma essência. Então elas inovam, né, elas se adaptam ao zeitgeist, mas elas não perdem essa essência. Então até onde, né, no seu caso, né, eu vou até aqui para atender essa nova trend, né, ou enfim, as novas exigências dos consumidores, mas até onde não comprometa a minha assinatura, né? Então, isso é uma Assim, Malu, linha tênue, né? mas é uma coisa curiosa que muitas vezes pode ser e é interpretada como arrogância. Não, mas não é. Mas para mim é muito, enquanto é o meu nome que tá lá. Então não é uma companhia que eu, por hora, por enquanto, obviamente, o futuro, certo ou errado, só o tempo dirá, como já falamos anteriormente, mas eu não tenho essa perspectiva, olhar por trends que estão buscando, ou eu não olho absolutamente para isso. E o histórico já de Almeida é sólido para contar acerca. Então, não é o que todos fazem, é um olhar genuíno acerca desse filtro cultural de uma criação. É o diferente de tudo? É uma coisa alienígena? Não, absolutamente não. É tangível para as pessoas. Mas, no entanto, o DNA é muito forte. E definitivamente, não vou fazer uma viagem internacional, ver o que está sendo feito na Coreia do Norte. Nem sei se pode falar esse nome. Ou no Japão, ou na Eslovênia, para fazer aqui. Absolutamente não. Há um fio condutor. Isso é muito claro. Sim. Independentemente de um produto que foi criado há 20 anos ou 25 anos, a um produto hoje, é claro, a evolução de camadas, a complexidade, a aplicação de novas tecnologias, mas não perde uma linha de pensamento, cuja linha de pensamento está baseada na proporção, na questão do refinamento, da qualidade do material, nesses aspectos que criam algo que tem relevância no passar do tempo. Então não é estar questionando o que as pessoas querem. Eu acho que isso não é arrogância, e sim é ser verdadeiro, realmente ser genuíno, é entregar, é se doar. É realmente, quando se fala, minha vida como um todo é baseada nisso. É realmente se doar. E obviamente terá sempre pessoas que não apreciam e pessoas que apreciam, e está tudo bem. Se todo mundo gostasse da amarela, não existiria veneno. Exatamente. Então, mas quando eu me conecto com um determinado público, e esse público, de alguma maneira, vibra com um determinado produto, criação, momento, isso para mim já é muito satisfatório. E é isso, a história é construída assim, né? Eu acredito que essa fidelidade à essência, ao DNA, é que constrói grandes marcas. Porque se não for assim, você está suscetível a qualquer tendência efêmera, né, Jadra? E decisões que... às vezes eu atendo clientes assim, e muitas vezes eles estão dispostos a comprometer essa assinatura, sabe? Esse DNA por uma pressão de clientes ou por uma pressão do mercado. Isso vale para tudo, né? Tanto para a questão do design quanto o posicionamento da marca. Então a gente olha, por exemplo, eu vejo que você é muito fiel ao seu posicionamento como marca. Você acredita no valor da sua marca. Para você, a sua marca é muito mais valiosa do que qualquer venda momentânea. Isso é inquestionável. Então você jamais faria uma promoção, uma coisa desse tipo na sua marca, porque você vê isso com muita clareza. Mas eu vejo que tem muitos empresários que não enxergam isso, justamente porque eles se perdem nessa essência, nesse DNA, nessa capacidade de se conectar com os clientes certos também. Que é o que você falou, vai ter cliente que vai vir aqui e falar, não, jamais vou fazer isso. Tá tudo certo, né? Cada um com o seu
com o seu, enfim, com seus motivadores de consumo. Mas você vê o mercado de imóveis, e agora abrindo um pouco mais para a gente pensar em mercado como algo meio kamikaze nesse sentido, né? De trazer aí uma... Primeiro, Talvez. assim, eu não olho para o mercado de imóveis, eu não vendo imóveis. Você não vende imóvel, eu sei. Aí vão perguntar, mas o que é isso? Definitivamente, há muito tempo, nós deixamos de ser uma marca de imóveis. Sem sombra de dúvidas, nós vendemos um estilo de vida. Onde a qualidade, a originalidade, a exclusividade, todos esses aspectos são valores intrínsecos. Então, quando eu falo acerca disso, independentemente se eu estiver em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Tóquio, Nova York, tem essa leitura genuína. Independentemente da cultura ou da sociedade do qual determinado produto estará inserido. São coisas curiosas. Por exemplo, acabei há pouco tempo a abertura de um cliente específico na Rússia, onde essa companhia é muito reconhecida pela qualidade dos produtos que ela representa, que ela revende, etc. E foi através do CEO dessa empresa que esteve num determinado hotel em Tóquio, cujo hotel tinha produtos Jardel Almeida. Ele teve uma conexão, olhou os produtos, viu a medalha, a assinatura, mandou para o seu research, que por acaso entraram em contato conosco, vieram para o Brasil, fez toda essa... Estou falando isso porque é um caso muito recente e há inúmeros outros que se equivalem. Então não está na regionalidade ou na situação de vender uma cadeira, está de comprar um estilo, comprar uma assinatura, comprar algo que não é o ordinário, mas sim o extraordinário. E o extraordinário, quando se fala isso, parece que é uma coisa de outro mundo. Não, é tirar algo ordinário, independentemente do que for, e transformá-lo em algo extraordinário, seja pela abordagem do desenho, do material, da técnica ou o conjunto desses fatores. Portanto, quando tu pergunta como que eu vejo isso, eu não vejo porque eu não olho para esse mercado. Isso é arrogância? Não, isso é olhar para o meu mercado, para as pessoas que compactuam, que compartilham com os mesmos valores da marca Jardel Almeida. Portanto, ser fiel ao olhar, à sua verdade, ao seu viés, não é arrogância, é respeito. Então isso é algo que quem convive próximo ao Jardel como pessoa ou a marca sabe exatamente do que eu estou falando. E mesmo que muitas vezes pareça ser algo duro num primeiro impacto, ao longo do tempo se mostra ou se demonstra verdadeiro e as relações não se fragilizam, elas se fortalecem. Porque a partir do momento que passa, as pessoas, como tenho vários testemunhos que falam, ainda bem que foi duro, teve determinada discussão, determinado momento de tensão, mas isso agora se demonstra assertivo. Porque se tivesse sucumbido àquilo, provavelmente o resultado não teria sido aquele ou esperado, algo assim. Isso não é... Mas isso, como eu digo às vezes, não é algo puramente... mas algo porque se acredita naquilo. Claro que em algum momento pode estar errado, e nem tudo dá certo, obviamente, mas a soma de acertos é maior que a dos erros. Portanto, dentro dessa balança, acertando mais, obviamente que o caminho se demonstra positivo, frutífero e correto. É muito bonito ver essa unicidade, porque uma marca, realmente, ela precisa se prender muito mais na sua unicidade do que na comparação com qualquer outra marca. Porque quando você se prende na sua essência, no seu DNA, no que você tem de único, você se torna incomparável. Então quem quer um Jardel Almeida é o Jardel Almeida, não adianta, né? Você pode dar uma coisa idêntica, ele quer a tua assinatura. Isso que é o posicionamento, né, Jader? Isso que é uma certeza. Sabe que tem uma frase do Capo Ferrer? É um grande estudioso do luxo, ele fala: o luxo é superlativo e não comparativo. E as marcas de luxo precisam se preparar para entender o que ela tem de superlativo. E não é superlativo no sentido de ser melhor, é superlativo no sentido de ser incomparável. A sua particularidade. Exatamente, ter sua unicidade, sua particularidade. Que eu vejo conversando com você, que é exatamente isso que você trabalha, né? O Jardel é único. Não teria como ser diferente. Exato.
porque é uma expressão de uma pessoa, é genuíno, e não essa busca para ser incomparável, é porque é de fato um compromisso consigo mesmo, com a sua A verdade. sua verdade. Existe uma verdade, né? Jader, eu vou te fazer umas perguntas agora, curiosidades, tá? Eu queria muito te perguntar assim, mas eu acho que essa palavra nem combina com você. O que você acha cafona no design? Mas eu acho que você. Então, assim, o que você acha assim de mau gosto? Tem alguma coisa que você não goste? Eu poderia fazer uma lista imensa do que eu não gosto, obviamente, mas também poderia ser uma coisa de opinião, ou apenas, e como se fala, opiniões são as mercadorias mais baratas que existem. Então, minha opinião é minha. Então, eu não entro no campo de dizer o que é cafona ou não cafona, porque também não me interessa entrar nesse campo. Prefiro ficar com aquilo que eu gosto do que entrar nesse campo de apontar erros ou qualquer coisa, até porque todo mundo tem seu. Então, é que tem. Eu acredito que o design tem estilos, mas tem algo que, né, que sobrepõe a tudo isso. Mas não é algo tão Não é relevante. interesse esse de discutir assim. O designer Jader Almeida tem 3 palavras. O designer ou o design? O designer. Você. Eu, enquanto Agora designer, eu tô falando de você. comprometimento, verdade e originalidade. E se fosse o designer? O design, O design. Jader Almeida, excelência. Excelência. Muito bom. Eu vejo que você é uma pessoa extremamente discreta, reservada, né? Mas o que você costuma fazer, Jader, quando você tem tempo livre? O que você gosta de fazer? Você faz algum esporte? Você gosta de gastronomia? Eu acho que isso é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Porque você é muito, muito reservado na sua vida. Primeiro, dentro da nossa conversa, eu já até expus alguma coisa, minha vida é muito correlacionado à arte, ao design, à arquitetura, à leitura, etc. Falando assim, parece, nossa, a pessoa muito sem graça que fica lá o tempo. Também não é por isso. Mas eu não tenho não tenho hobby, não tenho outras situações. Esporte é o que todo mundo faz, normal, uma corrida, um pouco de Você corre? academia, sim, corrida de rua Olha, há muito tempo para manter caminho. como que é corpo, a mente e o espírito equilibrados. Obviamente que eu gosto de coisas normais como cinema, arte, que isso já está intrínseco em todas as questões. Obviamente sou um bom apreciador de vinhos. Agora a gente começou a conversar, hein? E Gastronomia. gastronomia não tenho, ainda não me aventurei nesse campo, mas pretendo em breve. Mas Ou seja, vinho circunstancialmente sim, circunstancialmente devido a vários amigos, a um meio que vai condicionando, vai se descobrindo, vai tendo o feeling, o tato, a percepção de cada das nuances. Mas de maneira geral, minha rotina é muito pautada nas minhas atividades. Afinal de contas, como falamos, são indústrias, são lojas, que é o varejo, é a atividade da arquitetura, de design, de pesquisa. Ou seja, então isso toma grande parte do dia, e da vida. Ou seja, então são reuniões intermináveis, são pautas e tarefas incontáveis, e tudo isso parece, nossa, mas isso é cansativo, mas para mim é vital também. Talvez eu não viveria sem isso. Sim. E eu mesmo busco tudo isso. Então nunca é uma reclamação, até porque isso proporciona estar constantemente atualizado com pessoas de diferentes disciplinas, com insights, impactos, inputs que fazem com que a mente continue cada vez mais nova, criativa, curiosa e assim por diante. Então, talvez o meu hobby seja um pouco disso tudo, que é estar em constante desafio. Um pouco disso tudo com a tacinha de vinho de vez em quando. Ou várias. Ou várias, concordo. Jader, algum sonho?
Inúmeros, né? Todo mundo que quando deixa de sonhar, deixa de viver. Deixa de viver, né? Eu concordo também. Sonhos são... Mas alguma coisa você vai realizar em breve, uma viagem? Eu realizei um sonho recente que eu fiquei uma semana num barco. Eu morri de vontade de ficar num barco, sabe? Assim, embarcada. Eu, sinceramente, quando as pessoas falam, nossa, sonhos, talvez falando de um ponto de vista mais concreto, tangível, não tenho nada, sonhos que estão numa coisa assim, imediata, fazer determinadas situações. Sonho é dentro daquela coisa quase como propósito. É claro que poderia se categorizar ou relativizar como um sonho, fazer a marca Jader Almeida ter uma relevância global. Coisas que talvez lá atrás poderiam ser ditas como um sonho, ter a marca, a presença global. Nós estamos numa perspectiva dos próximos meses e ano, a expansão para os Estados Unidos, com a abertura de lojas em Nova York, Washington e Miami, construindo, reformando, fazendo todo desde o zero esse processo, que pode estar de alguma maneira conectado com sonhos lá do passado, mas eu diria que é tudo essa vida. Afinal de contas, quando eu coloco Jader Almeida, é minha vida que está aqui. É vida emocional, vida financeira, vida do tempo, vida de sonhos, tudo isso está dentro desse aspecto. Portanto, volta um pouco atrás, que é esse comprometimento com a verdade, porque eu não posso depor contra eu mesmo. Você sabe que de novo trazendo o Cape Ferrer, ele tem um conceito que ele fala, que ele traz o luxo de diferentes percepções. Ele traz o luxo como uma estratégia de negócio, né, um posicionamento mercadológico. Ele traz o luxo como um luxo, um consumo esporádico, e ele traz o meu luxo como algo muito nosso, muito pessoal. Então, né, o meu luxo, por exemplo, é acordar super cedo para eu conseguir treinar. Eu também me aventurei agora na corrida, eu não corria antes, mas agora eu estou correndo, já corro 5K, calma que eu chego lá. E para mim isso é um prazer que eu me sinto muito bem quando eu consigo ter aquelas 2 primeiras horas da manhã para mim, sabe? Enfim, faço o que eu tenho que fazer, minhas leituras, orações, reflexões. Você tem, assim, alguma coisa que é o seu luxo, uma coisa assim que o Jader costuma ter no dia a dia dele? Talvez um momento de reflexão, sair para caminhar sozinho? Eu acho, claro, acho que todos nós temos, seja desde acordar, ver o nascer do sol, ou seja lá o que for. Talvez meu luxo seja eu poder ter meus momentos e arbitrar os meus momentos, arbitrar o meu tempo. Apesar do maior caos, de estar dentro de algo caótico no dia a dia, na semana, no mês, no ano, eu ainda ter o poder de arbitrar o meu tempo. Então, para mim, isso é um luxo e algo que realmente eu não viveria sem e não abro mão. E requer uma consciência, né? De dizer o momento sim ou não. Então, isso para mim é algo que pode se dizer um grande luxo. Afinal de contas, é impagável, não tem como quantificar em termos de dinheiros, não tem como quantificar em alguma, sei lá, em algum nível. Não existe, né? O meu lucro não existe. Ter meu poder de decisão, de arbitrar meu tempo. Que incrível! Você, com toda essa vida agitada, consegue ainda arbitrar, né, tudo. Bom, agora algumas perguntinhas bem rápidas para a gente encerrar o nosso LuxoCast, que hoje foi uma aula, hein? Olha, eu vou sair daqui com a cabeça borbulhando, cheia de ideias. Das coisas, Que inspiração, Pio Jader, você é uma verdadeira inspiração. É o que você falou no início, alguns momentos, né, eles acontecem, surgem novas ideias, e é assim que a gente vai prosperando. Mas agora eu tenho umas perguntinhas bem rápidas. Chama O Meu Luxo Particular. Então, um momento especial na sua vida. Passado, presente, toda a vida. Toda a vida, passado, presente. Acho que um momento especial para mim que foi muito impactante foi minha primeira, até então única visita a Tóquio. A Tóquio? Eu tô querendo muito ir ao Japão. Depois você vai me dar algumas dicas, hein? É mesmo? Mas alguma coisa em especial, assim? Eu diria que o todo. O impacto, o choque, sobretudo num período que não existia, foi
ano 2012 não existia ainda com tanta facilidade os aplicativos, os smartphones, ainda era analógico, numa coisa de descobertas, quando se perde é que se encontra, ou seja, então foi um momento onde talvez a primeira vez se senti num mundo totalmente diferente daquilo que eu havia estado até então, seja da língua, das palavras, das formas, ou seja, de muitas situações. Então, até então, um momento que foi marcante. Uma cidade. Talvez a mesma? Não necessariamente, isso também muda com o tempo. Eu diria de uma das quais eu tive um impacto muito positivo, uma é muito difícil, mas se tiver que falar uma, vou repetir o que todo mundo fala até então, que é New York. Talvez todas as pessoas que conversam fala isso, que Nova York é a cidade preferida, mas com o passar do tempo estou começando a ter outras já como preferência também, e talvez quanto mais se conhece determinadas realidades, você não precisa ter uma só, pode ter 2 ou 3, não precisa ter só um. Que a gente não precisa escolher. Exato. Então, mas se fosse uma primeira resposta seria essa, mas cidades incríveis que eu já conheci, como Sydney, eu acho incrível, e hoje cada vez mais, apesar de eu não ser paulistano e estar convivendo aqui, cada vez eu gosto mais dessa cidade que é tão feia e tão bela ao mesmo tempo, tantas coisas ruins e tantas coisas boas, e é algo que tu começa a se tornar parte desse mecanismo. Então, eu diria hoje que tem muitos lugares dos quais eu gosto, mas que eu viveria seria poucos até então. Eu diria assim que quando se é jovem, sonha em muitos lugares distantes, quando começa a ter maturidade, se pensa que o nosso lugar é o melhor lugar que há. Então, hoje eu teria como São Paulo e Nova York, talvez. Eu acho que Nova York é uma cidade que sempre impressiona, né? Sempre que você chega lá, você tem alguma coisa nova, é uma cidade que tem uma... Eu sempre que eu viajo, eu também penso nisso, falar, nossa, eu moraria aqui. Você conhece uma cidade nova, você se encanta, mas quando você volta, que você pensa em Nova York, assim, você fala, que cidade, né? E eu gosto muito, moraria também tranquilamente lá. São Paulo é uma cidade também que eu amo. Qual é o seu restaurante preferido aqui? Eu não vou falar porque senão eu poderia criar certas... Mais italiano. Mais italiano. Mais italiano, né? Eu imaginei. Rob, você já me falou um filme. De bate-pronto, assim, Forrest Gump. Forrest Gump. Para mim, talvez teve vários momentos da vida, e eu já assisti inúmeras vezes, gosto muito, não me pergunto por quê. Talvez por determinados momentos, determinados filtros, e etc. Mas é óbvio que eu gosto de vários outros, e tenho, inclusive, às vezes assisto várias vezes o mesmo filme como uma forma de, talvez assim, de dar aquela diminuída nos pensamentos ou coisa assim. Olha só, eu não consigo assistir um filme 2 vezes, eu fico inquieta. Um livro? Um só? Não, pode ser 3. Não, se eu tiver que limitar. A Revolta de Atlas, Ayn Rand. Ayn Rand, você gosta dela? Eu li há muito tempo, reli há pouco tempo e continuo ainda a ressoar essa coisa, sobretudo nos dias atuais. Né? Bom. Uma pessoa que te inspira? Difícil, hein? Pensar rapidamente uma pessoa, porque geralmente temos... Você pode escolher uma área, uma pessoa que te inspira pessoas. E também acho que é muito relativo ao tempo. Prefiro... Vamos falar, então, como arquitetura, como uma área muito que está diretamente relacionada ao meu dia a dia, eu diria que é Norman Foster. Não apenas pela arquitetura, mas por tudo que representa enquanto o empreendimento arquitetura. Assisto documentários, leio artigos, etc. Em outras áreas eu gosto muito, não é a palavra correta, mas dedico algum tempo acerca de economia. Falar de Warren Buffett seria quase redundante, mas toda a filosofia que ele traz com ele, Ray Dalio, falar próprio novo que está mais em evidência, que eu estou lendo, o último livro, o Nexo, que é o Yuval Noah Harari. Eu acho que tem uma visão interessante do mundo,
assim como Steven Pinker, que é um cara fenomenal, que é um pouco o oposto do Yuval, mas ele traz uma visão mais otimista do mundo. Então, acredito que admirar alguém ou se inspirar em alguém não é algo cravado, vai mudando conforme o tempo. E outros que se admirava muito quando começa a entender o contexto, o lado B, as correlações, acaba não admirando mais tanto. Portanto, eu acho que não é cravar uma resposta, mas sim entender um contexto. Não é uma resposta única, né? Era mostrar o que vem na sua mente. Luxo para você é? Acho que o luxo é o poder de decisão. A escolha. Excelente. Muito bom, Jader. Bom, eu hoje tive uma aula, vou sair daqui super inspirada, porque não é apenas o designer que a gente conversou, claro que ele tem aí essa assinatura, né, essa relevância tão grande nesse segmento no nosso país, uma pessoa que está deixando uma era, né, uma história. Acho que no futuro eu vou perguntar para algum desses, quem te inspirou? Jader Almeida. Então você já tem, né, uma presença muito fiel ao que você acredita, e isso é o mais bonito de se ver, Jader. É muito admirável isso. E também com uma pessoa inspiradora que você é. Bom. Então, muito obrigada por aceitar Foi um conversar prazer. com a gente. O prazer foi todo meu. Eu poderia conversar por horas aqui, Ótimo mas poder já temos 1h30 de conversa. trocar ideias. Sempre Bem, é muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.